Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da terceira série. Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre evolução. Falamos então sobre as principais hipóteses de Darwin, né? Falamos sobre o lamarckismo, sobre a questão da adaptação. Falamos então sobre a evolução em si, né? Sobre a seleção natural. Vimos que Darwin não tinha conhecimento da genética, né? Por isso que existiam algumas má interpretações, né? nessa lei aí de Darwin, ou seja, da evolução. E agora, hoje, nós vamos falar um pouco sobre as evidências da evolução. Será que houve mesmo evolução? Como a gente pode provar isso? Então, a gente prova isso através das evidências da evolução. Então, vamos lá. Bom, então sabemos que a seleção natural, né, faz com que alguns indivíduos sejam selecionados ao longo do tempo. Bom, algumas aumentam a chance de eu conseguir comida, por exemplo, maior velocidade, dentes mais fortes. Outras ajudam a se defender dos predadores, camuflagem, mimetismo, entre outras. Ou sobreviver a condições físicas do ambiente, proteção contra frio, contra a perda de água. Então sabemos que diversos exemplos e situações podem fazer com que exista uma seleção natural. Por exemplo, animais que conseguem se camuflar, eles conseguem aí ter uma vantagem em relação aos outros animais, porque aí eles podem fugir de um predador. Também aqueles que fazem mimetismo, né, que é uma forma de camuflagem, né? Aqueles que podem sobreviver a diversos tipos de ambiente, como um ambiente mais frio, um ambiente mais quente. Temos o exemplo também aí da resistência das bactérias aos antibióticos. Sabemos que as bactérias, né, elas podem aí surgir e ocasionar uma doença. Mas como é que eu combato uma bactéria? A gente combate a bactéria usando antibióticos, né? Aí, nesse caso, a bactéria recebe um plasmídio de outra bactéria com um gene que confere a resistência e aí ele vai mudando os segmentos de DNA. E aí tem vezes que essa bactéria ela pode ficar resistente a esse antibiótico. Ou seja, ela está sofrendo um processo de seleção natural. Ela tá começando a ficar mais forte. E aí temos que utilizar outro antibiótico para a gente poder parar esse crescimento dessa bactéria. Existe também a seleção sexual. O que é isso? A seleção sexual, ela trata-se, por exemplo, de algumas espécies, né, que fazem a seleção de seu parceiro para a vida sexual. Por exemplo, nós vemos aí na figura que sempre alguns antílopes, eles se utilizam aí de brigas, né, os áspis, para poder conquistar uma fêmea. Temos aí também na letra A, nós temos essa ave com grande aí quantidade de penas, que justamente quer poder chamar a atenção da fêmea, que é essa daí de baixo. Esse de cima é o macho e a de baixo é a fêmea. Observa que a plumagem é bem diferente, né? O macho ele acaba sendo mais bonito para poder atrair a fêmea. Nós temos aí o pavão macho, ele exibe todas as suas quantidade de penas bonitas que tem, essa plumagem, para poder atrair a sua parceira, para poder acasalar. Quanto mais bonita essa plumagem for do macho, mais ele vai ter a capacidade de atrair uma fêmea. Em relação à espécie humana, nós temos aí, por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de anemia que pode levar à morte, né? É um tipo de seleção natural da espécie humana que torna as hemácias em forma de foice. As hemácias normal, né, esse modelo que está aí, elas são redondinhas, né, não tem núcleo, mas em forma de foice elas são em forma de grãos. Isso faz com que não seja carreado o oxigênio suficiente, né, para o organismo, que pode levar aí à morte dele. Bom, e aí nós temos também as limitações da seleção natural. Quais são essas limitações? Nós tivemos aí as extinções em massas, né, que já ocorreram, provocadas, por exemplo, por grandes mudanças climáticas no planeta, como consequência dos movimentos das placas tectônicas ou queda de asteroides, entre outros. Então, existem vários fatores que já colaboraram para essas extinções em massas, né, como, por exemplo, aí, o asteroide caiu, grandes inundações, né? Até mesmo queimadas, né, no planeta inteiro. A gente sabe que no planeta houve diversas mudanças, né? Houve movimento de placas tectônicas, já houve terremotos, né? Por exemplo, a extinção dos dinossauros foi a extinção desse grande meteoro que caiu sobre a Terra e encheu de gás e fizeram então com que aí muitos desses dinossauros eles não conseguiram sobreviver. Então isso aí são fatores que podem alterar a seleção natural. Como, por exemplo, o exemplo aí desses cães, né? Nós temos aí o lobo, nós temos aí diversas espécies de lobos, até chegarmos aí ao cão,
né, que é o Canis familiaris, mas muitas dessas espécies elas já não existem mais, né, porque com o tempo e com as extinções eles foram morrendo, né, dando lugares hoje a seleções mais humanas, né, que são as seleções artificiais. Bom, uma evidência forte da evolução são os fósseis. O que são fósseis? Fósseis são restos de seres vivos em épocas passadas ou qualquer vestígio deixado por eles, como pegadas, túneis e etc. Observem aí a figura de como se forma um fóssil. Bom, então um fóssil ele é formado quando um indivíduo, né, por exemplo um animal, ele morre em uma parte da superfície da crosta terrestre e aí com o tempo o solo ele vai cobrindo esse animal e aí ele vai se degradando, ficando a parte mais dura, né, que é a parte dos ossos. Então esses ossos eles não são degradados, eles vão sobrevivendo a esse ano geológico. E observa os estratos do solo, cada vez vai ficando diferente, cada vez vai mudando essa coloração. Significa que novos solos eles vão ficando em cima, né, desse indivíduo que morreu. E aí com o passar aí de muitos anos, né, ou milhões de anos, os humanos, quando vão fazer escavações, acabam achando esses fósseis, ou seja, esse vestígio de que já existiu esse animal. Isso pode ser até dado também por pegadas, né? Pegadas de alguns animais que já ficaram por muitos anos e que o ser humano ainda depois ele achou. Então tudo isso são vestígios, né, de animais que já existiram, que a gente chama de fósseis, que é uma evidência da evolução. Temos também a paleontologia, que ela é o estudo dos fósseis. Fornece dados sobre a história evolutiva de uma espécie, ou seja, a sua filogenia. Fósseis de transição. Apresenta características intermediárias entre dois grupos, indicando grau de parentesco entre eles. Então isso aí tem uma importância muito grande quando se fala de fósseis de transição. Porque quando encontramos um animal fossilizado, a gente pode ver quais são as características que ele mais pertence. Por exemplo, será que ele parece mais um mamífero? Será que ele mais parece uma ave? Será que mais que ele parece um réptil? Ou será que ele está entre o elo entre essas duas classes? Então, quando nós vimos um fóssil que apresenta características semelhantes a ambas as classes, a gente pode definir ele como um fóssil de transição. Ou seja, ele pode ter características tanto de uma classe como características de outra classe. Nós temos exemplo aí do âmbar, né? O âmbar é uma resina fóssil, né, que fica aí conservado em setos por muitos anos, né? A gente pode encontrar isso aí geralmente em algumas árvores. Nós temos também o esqueleto fóssil de um animal do gênero Durodon, 41 a 36 milhões de anos atrás, cerca de 5 metros de comprimento. Na parte de baixo da foto aparecem ossos do tamanho reduzido, semelhante aos ossos dos membros posteriores dos mamíferos terrestres. Esses ossos também são presentes em algumas baleias atuais. Nós temos também a embriologia comparada. O que é embriologia? A embriologia é o estudo do embrião, ou seja, do seu desenvolvimento, desde a fecundação até o nascimento. Então, quando a gente estuda essa parte da embriologia comparada e anatomia, nós vimos que existe uma escala evolutiva próximo delas. Por exemplo, o que são estruturas homólogas? São originadas de ancestral comum, exclusivo, exercendo ou não a mesma função. Divergência evolutiva é uma diferença de função entre estruturas homólogas. A irradiação adaptativa, um ancestral comum, exclusivo, dá origem a um grande número de espécies adaptadas a condições de vida terrestre. Ou seja, essa irradiação adaptativa mostra que apenas um indivíduo pode dar origem a vários, com características diferentes. Bom, exemplo clássico, né? Nós temos aí o ser humano, o gato, o cavalo, o morcego e a baleia. O que tem em comum entre eles? Nós temos aí, por exemplo, a parte anatômica do ser vivo. Por exemplo, nós temos o braço, né? Nós temos aí o braço, né, que é composto aí por esse osso chamado de húmero. Nós temos também um antebraço, né, chamado de rádio e una. Então, nós temos aí o do ser humano e observa o do gato. Eles são basicamente parecidos, né? Só muda aí a morfologia de alguns. Nós temos aí o do cavalo, né? Nós temos aí também, pela mesma coloração, os mesmos ossos, né? Nós temos o morcego, apesar dele ter membranas interdigitadas, que são consideradas como asas, mas também eles têm o mesmo conceito dos ossos do rádio e da una.
E nós temos também aí a nadadeira da baleia, né? Que também tem esses ossos, o rádio e a una. Então isso é a homologia dos ossos do membro direito dos mamíferos, mudanças no número e no comprimento dos dedos ou outras características, funcionam como adaptações a diversas funções. Observe a perda e a fusão dos ossos do cavalo e o alongamento dos dedos do morcego, formando uma estrutura de uma asa. Ou seja, o que nós observamos? Que cada osso com a mesma estrutura apresenta funções diferentes. Por exemplo, no ser humano tem a função de agarrar, de pegar. No gato vai ter a função de locomoção, do cavalo também de locomoção. No morcego vai ter a função do voo, né? Ou seja, ele pega as asas com membranas interditadas justamente para poder voar. E temos a baleia, né, que tem os mesmos ossos, mas que utilizam como nadadeiras. Nós temos também estruturas análogas, que têm origem embrionária anatômica e anatômica diferentes, mas essa mesma função. Nós temos aí, por exemplo, a asa de inseto e a asa das aves. São estruturas diferentes, mas têm mesma função. Então existe uma convergência evolutiva. Grupos se adaptam de forma semelhante a um mesmo tipo de ambiente, ou seja, para o voo, né? Então isso são órgãos análogos, que têm origem embrionária diferentes, mas têm a mesma função. Órgãos vestigiais, órgãos atrofiados que não desempenham mais a sua função original. Por exemplo, o apêndice vermiforme, o cóccix humano e os ossos dos membros posteriores em baleias e serpentes. Órgãos vestigiais são órgãos, né, que não têm mais função hoje. Por exemplo, o nosso apêndice, o cóccix humano, né, que justamente era um acréscimo aí após os ossos da lombar, né, e outros membros aí posteriores às baleias e serpentes. Bom, ainda falando sobre a embriologia comparada, nós temos a semelhança entre embriões de diferentes grupos de vertebrados e embriões dos seres humanos, que a origem de formação são um grupo com parentesco bem próximo, mas na verdade eles são bem parecidos. Vamos agora para a atividade, vamos ver o que a gente aprendeu. Vamos analisar a questão. Questão número 1. A teoria da evolução, apesar de apresentar uma grande quantidade de evidências que afirmam sua veracidade, ainda é alvo de muitas discussões. Um dos fatos que confirmam a evolução diz a respeito à presença de estruturas atrofiadas, que recebem o nome de... Vamos lá, acabei de falar sobre as estruturas atrofiadas. Letra A, órgãos análogos. B, órgãos homólogos. C, órgãos vestigiais. D, apêndice. Ou letra E, todas as corretas, todas estão corretas. Então a resposta certa aí é órgãos vestigiais, ou seja, os órgãos vestigiais são aqueles órgãos que estão perdendo as funções no corpo. Por exemplo, nós temos o apêndice, né, alguns órgãos na baleia, né, o cóccix humano, aí são estruturas que vão perdendo a função e não tem mais aí com o que se utilizar no nosso corpo. Então, se chamar de órgãos vestigiais. Questão número 2. As asas de um morcego e as asas de um inseto apresentam a mesma função, entretanto não possuem a mesma origem embrionária. Sendo assim, essas estruturas podem ser consideradas o quê? Letra A, homólogas. B, análogas. C, vestigiais. D, fósseis ou nenhuma das respostas anteriores? Qual a resposta correta? Então, estruturas análogas, na letra B. Então sabemos que quando tem estruturas de origem embrionária diferente, mas sem mesma função, chamamos então de estruturas análogas. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque e eu espero vocês aqui na próxima aula. Muito obrigado.